Graça e paz, queridos. De hoje até domingo, nós estaremos meditando no livro de Jonas e hoje nós vamos começar no capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um grande navio. No 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Jonas, porém, dormia um profundo sono. No 7 diz assim: E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? E disseram-lhe: Que te faremos nós? E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Temos muitos aspectos que podemos estudar e aprender com o livro de Jonas, mas algo que Deus ministrou ao meu coração foi sobre a desobediência no cumprimento do propósito. Deus ordenou a Jonas que ele fosse pregar em Nínive. Deus deu uma ordem a Jonas, né? O capítulo já começa dizendo: E veio a palavra do Senhor a Jonas: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas sabia que Deus tinha uma tarefa específica para ele, mas ele não queria realizar essa tarefa. E muitas vezes nós somos Jonas, né? Que por medo ou por teimosia, né? Ou por não compreendermos o porquê, ou porque a tarefa que Deus nos deu aos nossos olhos não faz sentido, não tem propósito. Nós fugimos quando Deus nos dá direções. Nós reclamamos, nós às vezes podemos até achar que o que Deus está nos pedindo é demais. Jonas foge e ele sofre as consequências, né, da sua fuga. Inclusive, não só ele sofre as consequências da fuga, né? Várias pessoas pagam um preço pela sua desobediência. Então, no final, Jonas entende que melhor teria sido obedecer. Mas muitas vezes nós pagamos um preço alto por conta da nossa desobediência, da nossa rebeldia. Colocamos as pessoas que estão ao nosso redor também, né, dentro desse barco, dessa tempestade que muitas vezes nós mesmos criamos, né? A desobediência de Jonas colocou a sua vida e a vida dos tripulantes daquele navio em perigo. E nós temos essa responsabilidade hoje de obedecer a palavra de Deus, para que o nosso pecado e a nossa desobediência não prejudiquem as pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa que nos chama a atenção é que no meio da tempestade Jonas dormia, né? Enquanto todos os marinheiros estavam ali desesperados, Jonas diz assim a palavra, ó. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Ao contrário de Jesus, que dormia naquele barco quando a tempestade, né, veio sobre ele e os discípulos, Jonas dormia por
de repente não se importar com o que estava acontecendo, né? Ou por negar, ele poderia estar também negando a realidade do que estava acontecendo. Então, quando nós estamos na desobediência, quando nós estamos no meio da tempestade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não podem ser parâmetros para que a gente olhe a situação, porque nós acabamos ficando vulneráveis, nós ficamos com as nossas emoções comprometidas, né? Então a gente pode olhar para essa atitude de Jonas e achar um absurdo, né? Como que ele está dormindo lá diante da tempestade, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? A nossa casa está em ruínas, os nossos filhos estão passando por situações terríveis, os nossos maridos estão passando por situações, né, que afligem a alma, que trazem preocupação, que trazem desespero. A gente tem familiares, a gente tem amigos, a gente tem uma igreja, a gente tem toda uma série de pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes passando por situações difíceis e nós estamos na nossa casa dormindo, né, de olhos fechados, com os ouvidos fechados, ignorando as situações ao nosso redor ou fugindo da nossa responsabilidade de nos colocarmos como intercessores, de nos colocarmos na brecha por essas pessoas em oração, clamando ao Pai para que traga, né, alívio, para que traga conforto, para que traga consolo a essas pessoas, né? A gente não consegue encontrar o amor de Deus na nossa vida e fugir dele ao mesmo tempo. Ou a gente precisa se lançar, se voltar para Deus para encontrar esse amor e caminhar na direção que o Senhor tem para a nossa vida, ou nós vamos fugir do Senhor e dormir no meio da tempestade. Nós precisamos estar dispostos a assumir as responsabilidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Jonas desobedeceu, porém, durante a sua fuga, ele parou e decidiu obedecer. Ele, no meio do caminho errado, ele parou e falou: me lancem ao mar, porque a tempestade se aquietará. Ele sabia que ele poderia perder a vida, mas ele se colocou naquela posição de: olha, eu já causei muito mal a vocês e agora eu quero causar um bem. Então, ele não deixou que aquelas pessoas morressem, né, por conta do que ele estava fazendo ali. Então, pode ser doloroso muitas vezes a gente admitir o nosso erro, admitir o nosso pecado, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo para o Senhor. A gente fala: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu errei, eu pequei, ou esse pecado em específico que eu cometi pode ser o causador dessa tempestade que está ao nosso redor. Mas quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos e quando nós nos colocamos diante de Deus com esse coração quebrantado, com esse reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vem sobre as nossas vidas e nos instrui e transforma a maldição em bênção e começa a consertar e a corrigir o nosso caminho, né, nos salvando de uma possível morte diante de uma tempestade que muitas vezes nós mesmos causamos. Então, hoje nós podemos refletir, né, em que área da nossa vida há uma tempestade? Existe alguma área da sua vida que há uma tempestade? Essa tempestade foi causada por quê? Você consegue identificar qual o motivo? Foi alguma coisa que você fez ou que você deixou de fazer? Foi algo que Deus colocou em sua mão, uma direção, e você não cumpriu, não concluiu, né? Não obedeceu? Se isso está acontecendo hoje, nós podemos agora, nesse momento, no momento que você estiver ouvindo essa palavra, parar tudo, se colocar diante do Pai e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou em desobediência, eu não estou cumprindo o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Mas em nome de Jesus, Deus, venha sobre mim, venha sobre essa tempestade, acalma essa tempestade, corrige os meus caminhos, sonda o meu coração, me ajusta, me reposiciona ao lugar do teu propósito para a minha vida. E nós cremos que a graça do Senhor infinita, a bondade, a misericórdia dele nos alcançam em qualquer momento e nós podemos experimentar da calmaria desse mar que muitas vezes está revolto, porque o próprio Deus é aquele que acalma a tempestade para nos beneficiar,
pelo seu amor por nós, Ele acalma a tempestade e coloca o nosso barquinho ali sendo conduzido em águas tranquilas em direção ao cumprimento do seu propósito. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, apresento a vida da pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento, Deus, e se porventura, Pai, há alguma tempestade sobre a vida dessa pessoa, nós clamamos a Ti agora, unidos em oração, Deus. Traga a nossa consciência, traga a nossa memória, traga ao nosso coração, Pai, se há algo em nós, Pai, se há alguma ação nossa, se há algum pecado sobre a nossa vida que está sendo causador dessa tempestade, Deus, e se porventura há, Senhor, gere em nós um coração arrependido, quebrantado, Senhor. Nos dê, Pai, a oportunidade, Pai, de reconhecer o nosso erro, de nos quebrantarmos diante do Senhor, de pedirmos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, de nos arrependermos, Senhor, do nosso mau caminho, Deus. Pai, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, corrige se há em nós algum caminho mau e nos direciona, Pai, a um caminho de águas tranquilas. Nos direciona em conformidade ao Teu propósito, nos direciona em obediência à Tua palavra, para que em nós e através de nós haja o verdadeiro cumprimento dos Teus propósitos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que as nossas vidas neste dia estejam sendo reposicionadas ao lugar que o Senhor sempre sonhou para nós, que não haja em nós um sentimento de fuga, de nos sentirmos incapazes de realizarmos aquilo que o Senhor nos direcionou, nos confiou, mas que haja em nós um olhar, Pai, inclinado ao Senhor, que é o Criador e Consumador de todas as coisas, aquele em quem somos mais do que vencedores, porque no Senhor nós somos capazes de realizar todas as obras que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero te agradecer por esse devocional, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse tempo, te agradeço pela vida de cada pessoa que vai ser alcançada por essa palavra, Deus, e em nome de Jesus, Pai, derrama sobre essa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família, bênção sem medida, Pai. Acalma a tempestade, acalma o coração, a mente, Pai, as emoções, organiza tudo, Pai, para que a gente possa caminhar de acordo e encontro ao Teu bom propósito para a nossa vida. Nós te oramos nesse momento, em nome de Jesus, declarando ao Senhor o nosso amor, a nossa confiança em Ti, Pai. E, Pai, o desejo do nosso coração de que não haja em nós fujões, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mas que haja no nosso coração uma conformidade de caminhar junto do Senhor no propósito ao qual o Senhor tem para nós. Em nome